por que a Nora venceu? Então, por que a Nora venceu e, portanto, por que a indústria escolheu a Nora? Assim, eu acho ok as pessoas dizerem que a Nora é um filme independente, mas eu não acho muito... Eu acho que é um filme que ele tem uma grife de independente, assim como filmes da A24 de alguma maneira, sabe? É independente porque não tem um estúdio? Ok. Mas assim, o Sean Baker não é qualquer um. Não. Ele não é um cara que pegou uma câmera e juntou uma galera. Tá fazendo filme com dinheiro, tá custando alguns milhões, sabe? Eu não considero esse filme independente. Mas ele passa essa grife, que é, na verdade, um filme de baixo orçamento. Que é algo que entrou muito em desuso, que geralmente é feito mais pra streaming e tal. Tanto é que ele advoga muito quando ele ganha, tipo, exibam os filmes no cinema, vamos formar novos cineastas levando as crianças pra ver filme no cinema. E eu acho que passa muito por isso. Ele fazer um filme pequeno que conseguiu um lançamento comercial no cinema. Mas isso não resume a clara vitória do filme, né? E você? Sim, eu considero um filme independente, mas é entender o que significa cinema independente nisso tudo, né? Porque quando a gente fala filme independente, a gente não tá falando filme descolado da lógica capitalista e, portanto, da lógica dos estúdios. Não, claro, né? claro. A gente tá falando de um filme que permanece inserido sob a lógica capitalista e que, portanto, tem a sua produção pensada para ser vendido, né? No capitalismo não existe como escapar de alguma maneira sobre isso. Claro, existe maneira de você fazer filme de guerrilha, fazer filme marginal, que não tá exatamente pensando nisso. Mas no final das contas, o diretor de cinema, ele tá pensando também em ter o seu sustento. Pagar as contas. Pagar as contas, ter o seu sustento. E aqui eu não tô dizendo que o Sean Baker é um pobre coitado que não tem dinheiro. Muito pelo contrário, não tô falando disso, pelo amor de Deus. Mas a lógica de produção dele é uma lógica independente, que não depende do grande estúdio, mas de algumas pequenas produtoras. Certo? Ele vai atuar com essas pequenas produtoras e essas pequenas produtoras, porventura, vão vender esse produto para um estúdio maior. Que é muito o que acontecia, por exemplo, com o cinema americano no final da década de 50 e início de 60, quando o Código Reis começa a perder força e surgem atores, grandes atores de Hollywood começam a montar suas próprias produtoras. O Kirk Douglas, etc. Os filmes do Spielberg foram feitos com as produtoras dos atores dele, sabe? O Grande Golpe, por exemplo, foi um filme que surgiu nessa esteira. Enfim. Então, são filmes que não estão inseridos na lógica dos grandes estúdios, dos Big Five. São filmes inseridos sob a lógica de pequenas produtoras, pequenas médias produtoras, que são feitos para serem vendidos para esses grandes estúdios ou para essas grandes distribuidoras. Sim. Então, essa é uma lógica muito mais inserida na praxis, sobre como o filme é pensado e feito, sobre o cara ir lá fazer pesquisa de mercado pessoalmente, de mercado não, de pesquisa artística pessoalmente, ir lá falar com as trabalhadoras sexuais, ir lá, não é uma coisa meio... Não é um filme de gabinete. Não é um filme que vai ter um produtor no set dizendo o que pode ou não fazer, Sim. por exemplo. Tem até a produtora, mas a produtora tá muito mais ali num aspecto dizendo assim, olha só... Controlar o orçamento. Você tem esse orçamento aqui, não dá pra você passar disso aqui. Existe um controle, mas um controle muito mais... orçamentário do que criativo. No impedimento sob um aspecto material do que é possível fazer com o que temos. Sim. Do que o produtor quer que você faça, sabe? Então, eu acho que a prática é um tanto diferente do que faz o Sean Baker, do que faz essa galera. É um cinema muito mais que tá ali pensando por si, sabe? Que não tem alguém falando o que tem que ser feito. O que não significa que esses diretores independentes, e por isso que o cinema independente ele não é independente do capitalismo, que eles não estejam pensando no que os estúdios estão pensando sobre o seu filme, porque ele precisa vender. Né? Esse cinema independente ele é lançado aonde? Ele é lançado em Sundance, ele é lançado em Toronto. Pra quê? Pra ser vendido. Sim. Então essa galera que faz filme pra lançar em Toronto, em Sundance, ela faz o seu filme pensando no que o estúdio quer deles. Sim. Então por isso que não existe um cinema independente que é independente por completo e faz tudo porque o artista quer falar do seu jeitinho e tudo mais. Sempre vai ter alguma coisa que vai aí é o filme que não vai ter nem distribuição em lugar nenhum. Pois é. Provavelmente. Sempre vai ter alguma coisa que vai segurar o filme. Capitalismo. Consciente ou inconscientemente. Tendo alguém falando pra você o que você tem que fazer ou não, porque você é moldado a fazer a parada. Porque ideologicamente o mundo te guia a trazer essa história de alguma maneira, né? Então assim, eu acredito que é um cineasta independente que faz parte de um contexto de filme independente dos Estados Unidos, que é bem diferente do nosso. Sim.
por exemplo. O nosso é filme de plástico. Pois é. E o filme de plástico faz filme com 300 mil reais, 200 mil reais. Bem menos quando até. menos. Isso já é um orçamento grande. Filme independente americano faz com 10 milhões. É uma lógica completamente diferente. Independente que é o pessoal da Mangue Bang Filmes. Sim. É uma lógica um tanto diferente. A gente vê, por exemplo, a entrevista da Fernanda Torres, quando ela fala que o Walter Salles faz filme independente, tal como o Sean Baker faz. Faz filme independente, mas em que sentido? Que não é um filme pensado sob a ótica do grande estúdio. Sim. É a lógica da praxis independente. Só que o cara tem dinheiro pra caralho. Sabe? É nesse sentido. É no sentido dele poder agir da maneira como se deseja ali no set de filmagem. É o que o Sean Baker faz com os filmes dele. É um cara de grife. Dentro que a Nora estreou em Cannes. Inclusive, acho que é o terceiro ou quarto filme nos últimos 5 anos que estreia em Cannes e ganha o Oscar, né? Pois é. Dentro desse circuito... Tem uma pauta aí que a gente não aproveitou. E uma outra Isso coisa... é uma pauta que a gente não aproveitou. Uma outra coisa que eu acabei de esquecer de falar também. A Mike Madison não é de absoluto uma candidata que... Surpresa. Foi a candidata mais vencedora durante todo o processo. São mais de 50 prêmios pra ela. Ela não ganhou o SEG, gente? Ganhou o SEG. Mas porque assim, nos últimos meses a Demi Moore meio que ganhou mais coisa. Mas durante o ano ela ganhou mais de 50 prêmios. Então, tá ligado? Porra, não é uma candidata surpresa. Mas voltando. É um filme independente. É claro que assim... Dentro das possibilidades do sistema capitalista americano, etc, etc. É porque a lógica da prática é diferente do que se faz num estúdio. Né? O fazer desses filmes é diferente. Mas por que a Nora venceu? E aí que eu acho que tem um pouco disso. Porque a gente precisa dizer sempre isso, né, Matheus? A gente sempre disse isso aqui no nosso programa, em temporada ou não do Oscar, que o Oscar é uma premiação da indústria e a gente precisa deixar sempre muito ratificado isso. É uma premiação da indústria do cinema dos Estados Unidos. Não é uma premiação do cinema dos Estados Unidos. É uma premiação da indústria do cinema dos Estados Unidos. Não à toa, há uma divisão muito clara nessa premiação em mais de 20 categorias, onde cada uma das etapas da produção dessa indústria é premiada. Sim. E todo ano, toda cerimônia parece querer dizer alguma coisa sobre essa indústria. Sim. Né? Então, a gente gostando ou não dos vencedores, ele está dizendo alguma coisa. Então, eu sempre gosto de falar sobre o que gostamos para não achar que a gente está fazendo algum tipo de implicância e falar isso só nos filmes que a gente não gosta. Então, o ano do Parasita, por exemplo, é um ano que, por mais que todo mundo tenha celebrado, porque era um filme realmente interessante que ganhou, um filme internacional dentro da lógica americana, porque, né, filme americano pra gente é internacional também, não sei se vocês sabem. Mas, dentro da lógica americana, um filme internacional ter vencido, um filme da Coreia do Sul, portanto... e a gente ficar espantado com tudo isso, por que o Oscar premiou o Parasita? Naquele contexto, naquele momento. Existe um motivo para isso. E aí a gente passa a refletir por que a Nora. Né? Num contexto onde nós víamos como favorito Brutalista, Conclave, a Nora, por que a escolha de a Nora nisso tudo? E eu acho que, inclusive, os outros prêmios que foram dados na cerimônia refletem um pouco sobre isso, no final das contas. Foi uma cerimônia que coroando um novo autor. Não só coroando um novo autor, mas um tipo de cinema americano, o filme independente. O cinema bem nova-iorquino, inclusive, Sim. né? Então, é isso. A Nora concorreu a 6, ganhou 5. Desses 5, o Sean Baker levou 4. Sabe? Recordista, inclusive, né? Porque isso, inclusive, demonstra um pouco desse caráter independente do filme. O cara editou, o cara fotografou, o cara dirigiu. Montou. E fez tudo, né? Fez muitas partes Roteirizou. da produção. Roteirizou. Inclusive o meu roteiro também. Enfim, então tem um pouco dessa mensagem, eu acho, que o Oscar tentou transmitir. Não Concordo só com a muito. vitória do Sean Baker, mas a gente vê em outras categorias. Sim. A gente vê a categoria de filme internacional, ganhou o Ainda Estou Aqui, que tem uma lógica de produção semelhante. Você vai na categoria de animação, não ganhou o Robô Selvagem, que é um filme de estúdio. Ganhou o filme de garagem da Letônia. Sabe? Feito com o software mais simples possível, Pois que roda no meu laptopzinho fudido. Pois é. Então, esse foi
talvez, pelo que eu entendi, pelo menos, Não, faz sentido. sobretudo nesse contexto de Hollywood em crise, em crise de público, em crise de construção, de construção de público e de retorno pós-pandemia, em crise de autores, né? Porque o grande autor que Hollywood tem hoje é o Nolan. É o Nolan e a Greta Gerwig. E assim, gostando ou não deles, esses são os grandes autores que Hollywood fez recente. Minimamente recente, né? E há quem diga que não há crise no cinema. Porra. Matheus Fiore tá dizendo, não sou eu que estou reclamando de Nolan hoje. Porra, um não sabe filmar, a outra nunca dirigiu um filme bom na vida. Porra. A Greta Gerwig é muito... A Adoráveis Mulheres é muito legal. Cruz credo. Mas, enfim, esses são os dois grandes autores que a indústria tem. E aí você celebra um autor do cinema independente. Tá ligado? Tá criando uma nova marca. Uma nova marca que não necessariamente vai ser um autor que vai ser pescado pros estúdios. Eu nem Não, acredito mas que é o ele cara vá. que vai levar a gente pro cinema. Que vai levar a gente pro cinema. Mas eu acho que Fazendo um tipo de cinema diferente. Eu acho que o efeito tempo pesa muito, porque a Nora ganhou... Foi até o Eduardo Bolzoni que tava falando isso comigo mais cedo. A Nora ganhou Cannes. E Cannes em maio. Eles estão em campanha desde maio, porra. As pessoas desde maio nos Estados Unidos, os votantes, estão sabendo que, ó, tem um filme aí que ganhou Cannes lá. É americano. É o cara que já fez outros filmes bons. Então vai criando um imaginário ao redor do filme. Quando chega em dezembro, janeiro, o filme já tá estourado de expectativa. O Ainda Estou Aqui estreou lá, pô, em fevereiro, sei lá. Então não tem nem como competir nessa questão de espaço, sabe? Quando as pessoas descobriram que eu Ainda Estou Aqui existia, a Nora já era favoritaço pra muita gente. E muita gente, inclusive, admitiu não ter visto Ainda Estou Aqui na hora de votar. Que infelizmente é normal, porque, porra, quem vota são atores, são gente da indústria. O cara não vai parar pra ver 10 filmes em um mês. O cara tá fazendo filme enquanto isso, ele não vai ter saco, sabe? E como a Nora tá aí desde maio do ano passado, as pessoas puderam ver o filme antes, puderam ver o filme no cinema com calma e tal. Então é um filme que foge da correria, que começa a campanha muito mais cedo, isso ajuda pra caralho. Ajuda, mas assim, há quem diga Não também define. que prejudica ter sido lançado muito antes. O que aconteceu com Duna 2, por exemplo. Mas eu acho que é porque o Villeneuve não tem um histórico de ser indicado tanto. Tem. Nem de brigar. Tem. Ele nunca brigou de verdade pelo Oscar de melhor filme. Não, ainda não, mas há quem diga que o dele tá pra ir. Ele tem Não, que ganhar. Eu acho que vai. breve. Não acho que vai ser com Duna, mas acho que ele vai ganhar em algum momento, sabe? Pode ser. É porque eu acho que o caso de Duna é porque foi um filme de meio. Eu acho que o próximo filme, que eu acho que é a conclusão, né? Pelo menos, pelo amor de Deus, chega de Duna. Mas eu acho que Não, vai ter mais Duna depois, Ah, só é que que sem vai? ele. Vai ser com, acho que o Garrett Edwards que vai dirigir. Não, mas eu digo assim, vai ser a finalização da trilogia dele, é isso? É, mas aí vai ter mais com os mesmos atores, 4º capítulo, só que outro diretor. Tá. Então, enfim. Vai ver todos, né? Mas não. Se for pra Oscar, a gente vai ter que ver. Mas é o caso de Wicked, por exemplo. Wicked é um filme de abertura, Sim. que teve muito sucesso comercialmente nos Estados Unidos e fora, que teve muita presença no Oscar, ganhou principalmente as categorias técnicas ali que concorreu com chance. Inclusive, outro filme que existe uma vontade da indústria de fazer um autor do John Chu, que é um Sim. bom diretor. Só que há quem diga que o Wicked que vai chegar com força mesmo é o próximo, né? Que é a conclusão. Então, vamos ver o que vai ser também. Mas é isso. Filmes que estreiam muito antes da campanha tendem a ir enfraquecendo. Só que o caso de Anora é que ele continua ganhando prêmio. Ele não ganhou só Cannes, ele ganhou a porra toda no caminho. E foi ganhando tudo, foi ganhando tudo, foi Ele ganhando teve tudo. mais chance só por ser mais visto que a maioria, sabe? Sim. Assim como Emília Pérez. Também. Emília Pérez Também estreou em Cannes. ganhou o que ele falou que eles iam ganhar, né, no final das contas. Ganhou até mais que deveria. Ganhou a canção, ganhou a atriz coadjuvante. Só. E é isso. E foda-se. 2/13. Então a gente viu o pessoal metendo tanto malha a Nora e a Emília Pérez ficou de escanteio. Ao invés de reclamar da quantidade de prêmios que ela ganhou. E, cara, que ela nem esperava. essa campanha tá sendo puxada pela Carla Sofia Gascon, tenho certeza. Certeza, gente. E eu vou dizer mais do que... Ela tá encabeçando ali o pessoal de hater e a Nora. Tá que nem o Carlos Bolsonaro com 500 telefones. É isso, é Carla Sofia Gascon. Sim. E eu vou dizer mais do que isso. Todo esse hate tinha a Nora... É claro que existiam críticas antes, tá? Mas o hate absoluto que a Nora venceu depois, ganhou depois, foi depois que ela venceu. Sim. Depois que o filme venceu. É uma tentativa de ser feminista que acidentalmente é misógina. Não, eu não digo nem isso. Eu dizendo assim, no sentido de... Tá ligado? A gente não tinha chance de ganhar melhor filme. Sim. Por mais que a gente gostasse, eu adoraria que Ainda Estou Aqui vencesse. Mas a galera ficou puta com o filme porque ganhou de Ainda Estou Aqui. Mas a gente não ia ganhar. Tá ligado? Não ia ganhar. Vocês podem, de novo, ficar tristes porque...
né, a gente queria que ganhasse. Fica triste, mas... Fernanda tá feliz pra caralho, o Walter tá feliz pra caralho, o Selton Mello nem se fala, pinto no lixo. Todos eles babando ovo pra caralho do Sean Baker e da Mike Madison, adorando o filme, elogiando o filme. Aí vai ficar só os idiotas fazendo, porra, cultura de Swifter na internet, tacando hate na porra da garota que não fez nada demais. Ela que fez um filme e ganhou um prêmio, gente. Sim. Porra. É isso. Cultura doentia, de fandom do caralho. Parece que é diva pop, pô. É diva pop essa porra. Horrível. Sim. Pra você se preparar pra expansão cultural chinesa, toma aí indicações de filmes chineses. Eu vou começar com Prazeres Desconhecidos, de 2002. Conrad's Almost a Love Story, de Peter Chan. Os Amantes do Rio. A Tocha de Zen, de King Hu. O Clã das Adagas Voadoras, do Zhang Mo. Plataforma, de Jia Zhangke. Fervura Máxima, do John Woo. Lanternas Vermelhas, também do Zhang Mo. Anjos Caídos, do Wong Kar-wai. Vive L'amour, do Tsai Ming-liang. O meu último é Amor Até as Cinzas, do Jia Zhangke. Millennium Mambo, de Hou Xiaoxian. Então bora aproveitar a expansão chinesa e aprender mandarim? A Academia Gohan tá com o cupom Desencontros que te dá 10% de desconto pra você fazer a sua matrícula. Não perde essa chance não. Inclusive com a ascensão da sequência de Nejia, a animação chinesa que está batendo mais de 2 bilhões de bilheteria, você não vai perder a oportunidade de aprender mandarim. Então vai na descrição aqui do vídeo, entra no perfil da Academia Gohan e se matricule.